estamos muito felizes, né, porque estamos iniciando uma jornada do podcast, que era uma vontade da gente fazer, né, Transformação e Praxis, que é uma ideia minha e da Sandra Gadelha, né, e eu participei com meu camarada Ed Carlos, né, que é mestrando aqui do PPGEM, e alguns alunos da graduação, bolsistas, do PET Interdisciplinar e da FUNCAP. A gente fez essa parceria e hoje estamos aqui nesse projeto piloto, que é o primeiro de muitos, né, com ninguém mais importante do que uma grande professora, né, Ana Valéria Galvão. E é um prazer, né, tê-la aqui, é um prazer compartilhar, né, contigo essa mesa literalmente redonda, né? E a gente vai debater um pouco, né, o intuito do podcast, né, Transformação e Praxis, trazer algumas reflexões sobre as vivências, aprendizados da academia, da pós-graduação, mas também das vivências, né, humanas de uma forma geral. E a gente gostaria de agradecer, né, assim, a Sandra Gadelha, que é a coordenadora do PPGEM, que tanto, né, nos instiga, né, aos voos, enfim. E também ao professor Hernande, que será o próximo, que estará aqui conosco, né, nesse bate-papo bem legal, certo? Então, esse projeto, como eu já disse, do PET Interdisciplinar, do projeto, né, de iniciação científica da FUNCAP e do PPGEM. Então, são os três, não existe uma hierarquia aqui, são os três que estão proporcionando esse momento de conversa, né, de descontração. Então, assim, para iniciar, né, Valéria, dizer que é muita felicidade da gente ter você aqui, né, pela sua vasta trajetória como professora da educação básica, como militante dos movimentos sociais e também como alguém que é da casa, da Fafidam US, na graduação, na pós-graduação, né, no mestrado, no antigo MAI, que hoje é PPGEM, né, Programa de Pós-Graduação, Educação e Ensino, né? E eu gostaria que você fizesse uma reflexão, né? Eu até digo assim, da Engarana para o mundo, né? Como é que você hoje, né, se sente enquanto, né, uma sujeita que traz muitas reflexões sobre educação, numa perspectiva crítica, doutoranda, né, da primeira turma, né, do PPGEM US, aqui na Fafidam. Gostaria que você falasse um pouco para a gente dessa perspectiva. Acho que talvez até pensando nessa trajetória da menina da Engarana até chegar aqui. Primeiramente, agradecer ao convite, ao honroso convite de participar deste grande projeto, né? O que nós temos aqui? O PPGEM e o PET, a FUNCAP, né? Então, assim, está aqui estreando junto com o professor Rochester, nosso colega aqui, o Edi, sabendo que a nossa coordenadora, nossa Sandra Gadelha, está aqui também por meio de todas essas obras. E assim a gente vem aqui, não vem só, porque a gente vem trazendo todas as Valérias, todas as meninas, que da Engarana, que do Congo, que do Canto Grande, que das Lajes, de todos os recantos aqui chegou uma delas, que é a Valéria. E aí eu lembro bem, se é para falar de trajetória, essa Valéria, que hoje já é mãe e que se situa como professora, como colega, né, assim, ela era uma menina cheia de sonhos, sempre gostou de escolas e que, para vocês terem uma ideia, a trajetória, eu sou do tempo assim, da gente andar em misto, eu não sei se a juventude vai mais lembrar, mas é aquele carro que tem uma madeira e você anda em cima, literalmente. O velho pau de arara, né? O velho pau de arara. Então, foi por alguns anos, transporte aqui da zona rural, eu morava na Engarana, é claro que logo depois a política vai se estendendo e começaram a chegar os ônibus, né? E assim, a questão da docência, ela esteve muito presente sempre na minha vida. Porque você fala da Engarana, mas eu também morei no bairro chamado Cidade Alta, né? Que aqui próximo, e lá também precisava de transporte escolar. E por um tempo eu fui professora, olha bem, eu era auxiliar da professora do catecismo, não era nem a professora, mas já era auxiliar.
Então eu trazia em mim aquele gosto de estar com as pessoas trocando experiências, compartilhando. E a gente sabe que as trajetórias não são fáceis, nós somos filhos da classe trabalhadora, então foram muitas as lutas. E morar na Engarana quer dizer que eu fui aquela jovem que estudou à luz de lamparina. Quando eu morei lá por um tempo, ainda não tinha energia, estava justamente no programa São José, instalação dos postes, comemorava os postes que chegavam, comemorava os postes que já estavam em pé, e até a energia chegar. A água também, né? A questão da... Hoje uma coisa que é assim a gente nem tão se comum. Né? Hoje, aquela comunidade ainda é muito nossa, né? Assim, lá no meu pai hoje tem tem internet. Água encanada. É difícil até imaginar um tempo, um lugar assim, que não tinha energia elétrica, que não tinha água. Hoje, como bem você destacou, internet é uma coisa tão simples, tão para todos, comum né, hoje, né? Assim. Pronto. Aí essa garota, ela se viu na condição de compreender, até porque a mãe também sempre incentivou muito o estudo, de que aquele ali era o caminho. Então, logo no ensino médio, eu não fiz só o ensino médio, eu fiz o que a gente chamava de científico, que é o ensino médio que a gente chama, mas era uma preparação para o vestibular. Era à tarde e à noite eu fiz um curso de contabilidade, e terminando isso aí, um professor lá do curso contabilidade, que era numa escola cenecista, o presidente Kennedy, falou: você faz o que no Laura? Eu disse: eu faço científico, né, preparando para o vestibular. Ele: não, você deve fazer o normal. Eu juro, eu não sabia o que era o normal. Aí ele: o que é normal? Não, acho que você já é uma professora. Aí pra que ele disse, né? Se eu já gostava, já estava sendo auxiliar de catecismo. Aí eu já fui para o curso normal. Comecei a dar aula antes de entrar aqui no curso de pedagogia. Eu já era aquela professora, porque tinha realmente a habilitação do curso normal. Era a última turma do curso normal do Lauro Rebouças. Ali era idos de 96, 97, 98, gente. Que a LDB então, já trazia as modificações, né? Foi mais ou menos nesse período que despertou assim, essa vontade pela docência e como foi assim, o papel da família. Você falou aí da sua mãe que te incentivava muito. E ali eu chego já na família. Agora, meu curso normal foi o meu encontro com a docência, vamos dizer assim, mais reflexiva. Foi onde eu conheci as cartas de Paulo Freire. Eu encontrei professoras ali que começaram a me fazer compreender que não era só alfabetizar. Você tinha muito mais o que fazer com aquelas crianças. Então, eu fui inculcando de uma forma tão reflexiva, e coloco aqui com toda a honra também o nome da professora Ivonilde, da Escolinha Renações, que não nos deixou, ela só partiu para outro plano, que ela continua sempre com a gente. Naquele momento, logo eu comecei a participar dos grupos de estudo lá da escola dela, então foi inserindo em mim cada vez mais essas reflexões. E fica aqui a nossa homenagem à professora com Ivonilde, né? Com certeza. Grande educadora, Vale de Jaguaripaça. E ela em mim, assim, a questão do estudo, né, foi onde eu comecei muito. E aí a caminhada nos fez a compreender, inclusive a lei, né? Não pude fazer o concurso 96, porque era já uma professora, mas não tinha faculdade. Aqui em Limeiro teve um concurso 96, 97, aí não pude. Mas aí fiquei nos temporários da vida e nas escolas particulares, onde eu aprendi muito. Porque não adianta sonhar em você lutar por uma transformação mínima que seja na sua e na vida de alguém, se a gente não tiver também de posse de um conhecimento minimamente crítico e que lhe dê caminhos, que lhe oriente, que lhe ilumine. Então, passei por grupos de estudo nas Reinações, numa escola que hoje já não existe mais, chamada Olho Vivo, era uma escolinha pequena. Também fui, isso no longo da caminhada, né? Fui também coordenadora da escola normal. Quando a dona Bazinha me chamou, fiquei com os olhos assim, bem arregalados. Mas, dona Bazinha, vamos lá. Foi uma grande experiência também, a gente por ali passou. E tudo isso com muito estudo. Hoje, quando eu vejo a minha oportunidade de estar como aluna da pós-graduação, podendo fazer uma atividade como essa, participar de um evento, de um movimento, eu lembro que na graduação aí eu já não pude, viu, Rochester? Porque eu trabalhava. Eu era professora, eu era coordenadora e vinha à noite. Então, eu era muito boa aluna no sentido de ler textos e questionar e participar, mas eu não tive a oportunidade, eu brinco muito, não era do PET, não era do POT, eu não era de nada, não tinha. Porque não tinha como se dedicar. Não tinha, era estudante trabalhadora mesmo, né? E assim, a família sempre inserindo aquele gosto, porque é uma profissão que, diferente para muitas famílias,
que não é assim vista como uma boa oportunidade, lá em casa sempre se foi vista como muito boa oportunidade. Quando foi para a gente prestar o concurso, eu e minhas irmãs, que a gente fez aqui, fez Quixeré, aliás, eu fiz só aqui, todos empenhados na torcida e vamos estudar. Então, essa trajetória de estudo, de luta, isso aqui eu estou falando só a vida profissional, tudo isso foi intercambiado por muitas situações que todos nós, como seres humanos, passamos, né? E que eu digo a vocês, por muitas e muitas vezes a escola foi o meu refúgio. Pela vida que a gente tem, que não é fácil para ninguém, mas é para todos e a gente vai... E muitas vezes eu encontrava o meu momento de respiro ali junto com aquelas crianças, no trabalho, na docência. Ótimo. E aí, pegando esse gancho, eu acho interessante, como foi quando você passou na seleção para o MAI, para o mestrado? Aí, fazia quanto tempo que estava longe da academia e tal? Eu acho que assim, foi assim, uma quebra de paradigmas, né? Assim, algo... Porque eu era aquela aluna sempre muito, vamos dizer assim, professor, quem teria que dizer, né? Mas o histórico já diz alguma coisa, as presenças, né? Gente, então, só MAI o mestrado, é porque a gente aqui na Fafidan e na FECLESC, né? Que a Fafidan é em Limoeiro do Norte, e é um campus da UES em Limoeiro do Norte, o campus mais antigo, né? Da UES, e a FECLESC é em Quixadá, né? E nós tivemos o primeiro mestrado em Educação e Ensino do interior do Ceará, que é o MAI, né, Mestrado em Educação e Ensino. E o ano passado, né, nós, depois de uma grande né, luta, batalha para a gente conseguir, né, um doutorado, né, a gente virou pós-graduação, que é o PPGEM, Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino, né, da UES, né, também no interior do Ceará. Eu gostaria de dizer que essa minha atividade da pós-graduação, ela se deve muito ao corpo de professores que eu encontrei aqui na minha graduação. Hoje nós ainda temos Hernande Mendes, Eudes Baiman, Sandra Gadelha, né, de que a gente acabou de falar, e que eram pessoas que já estavam, né, Sandra e Hernande, falando muito em mestrado, já na busca. Gente, eu estou falando de idos dos anos 2000, certo? Assim... um tempo bem distante da vida, né, de muitos desses jovens que estão aqui na Fafidan hoje, 2001, 2002, vocês estão entendendo? Então, assim, ali já se plantava um sonho. Meu concurso já foi, acho que 2005, 2006, eu já nem lembro mais, mas eu já tinha essa meta. Se a gente se concursar, tem uma chance da gente, quando eu sair daqui, voltar para uma pós-graduação, continuar numa pós-graduação. Então, aquilo ficou na mente. Não ficou esquecida, vamos dizer que stand-by. Mas eu sempre me entreguei muito em cada projeto, em cada fase da minha vida. Então, para onde eu fui? Foi como coordenadora da Escola Maria Gonçalves, foi como professora da Escola Maria Gonçalves, da própria escola normal, que eu era muito jovem, cheguei ali para coordenar uma escola, né, com muitos alunos. Eu tinha 25, 26, 27 anos, né, e assim, até agradeço, assim, alguém público, vamos dizer assim, a confiança, né, de colaborar com aquela professora em aprender. Mas eu sempre com esse sonho aqui. Então, chegou uma hora, na pandemia, que eu conversando por telefone com o nosso colega João Paulo, a quem aqui eu salvo palmas para ele. João Paulo Guerreiro? João Paulo Guerreiro, hoje professor do Instituto Federal. E eu abraço grande, João Paulo. Eu muito indignada com as questões. Tinha duas questões que me pautavam muito. Uma era a questão da residência pedagógica, que também é um dos motivos de ter me feito chegar aqui, mas eu estou falando aqui do estupim agora, porque o João Paulo há muito tempo, mulher faz um projeto, mas aí, quando o Fundeb, que a gente sabe de toda a política do Fundeb, eu não estou aqui fazendo apologia de que ele no momento é o que temos que lutar para melhorá-lo cada vez mais, mas ali em 2020 nós íamos ter um apagão da educação, já era novembro, dezembro e nem se pautava. E aí era uma revolta, na época era Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Isso aqui foi vivido de forma muito forte. Eu dava aula online, era remoto, de manhã, de tarde, respeitava seus horários, de 7 às 11, de 1 às 5, mas eu não perdi o foco ali na Câmara, porque eu dizia, as crianças que eu estou não vão ter nem a oportunidade que eu tive. Não ia ter nem o transporte para vir, então aqueles questionamentos. Aí o João Paulo pensando, Valéria, coloca isso, faz um projeto nisso aí. Gente, por telefone, sabe? Aí eu lembro da pergunta, quais categorias irão sustentar a sua pesquisa? Como é, João? Gente, para quem está mais distante, quando a gente fica só na docência no sentido de não vir para a pesquisa, se afasta do métier da academia, né? Então lá vai eu me mergulhar um pouco mais. Agora, adianto que
Em 2018, 2019, teve a residência pedagógica, né? Aquela porra PIB de residência. E eu lembro que ligaram para a gente concorrer. Eu trabalhava na escola Padre Joaquim e tinha turmas lá que davam certinho para o programa. E aí eu dizia assim para a diretora: Helena, eu não vou concorrer porque eu já tenho muitas obrigações, eu não quero fazer para não fazer a contento. Aí eu lembro que alguém disse: ai, mulher, então acho que vai voltar a bolsa para os meninos da faculdade. Aí me atacou, né? Como é que eu não ia colaborar comigo? Porque os meninos que estão aqui eram a Valéria 20 anos atrás. Eu digo: não, então sendo assim eu vou concorrer, vou ter, não sei nem se eu passo. E a gente concorreu, eu lembro que teve uma avaliação, acho que oral, escrita, e lá saiu o meu nome, né? Eu fiquei como preceptora da residência pedagógica, uma edição que houve aqui. Foi um projeto muito bom, tenho que dizer, no sentido de que as meninas que estavam comigo, eu digo aqui, talvez até, não sei se o Rogério vai lembrar de Raquel e Anne, de Igor, enfim, me perdoe esquecer, não dizer o nome de todos, mas alguns muito bem encaminhados já. E ali, quando terminou a residência, eu literalmente chorei, porque não ia ter outra edição que pegasse 5º ano, ia pegar segunda. Eu não era professora de segundo, mas, gente, eu literalmente chorei. Como é que pode um projeto estar dando certo para a escola, certo para a turma? Isso eu estou falando em nome, com os depoimentos, né? E eu voltando para a academia, foi quando eu voltei a fazer resumo expandido, voltar a participar de Semana Universitária da UES. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz o que talvez vocês já tenham feito, dormir lá na UES, no campo do Itaperi, participando de evento científico. Porque como estudante eu não podia, né? Fui uma noite com essas residências, 1, 2, 3 dias lá, a gente ainda dormia. Então assim, isso aí foi a maneira com que eu consegui chegar ao mestrado. Isso tudo nesse período de 2018, 2019, na residência. A residência foi tipo assim, a gente terminou a residência em 2020. Eu lembro que até teve uma noite que eu fui dormir chorando, sabe? Eu tô contando aqui mesmo, é verdade. Quando eu acordei, veio uma coisa assim no meu juízo, eu já sei, é porque eu tenho que correr pro mestrado. Sabe, bateu aquela coisa em mim, assim, acho que agora era oportuno, porque eu já estava voltando, né, assim, já tinha tido esse contato maior com a universidade agora. E tocando nesse ponto, Valéria, assim, o que te motivou, além desse embalo, você já estava, né, no projeto da residência, retornando, mas no teu íntimo, assim, o que te motivou o mestrado, agora o doutorado, já que você está com a pesquisa, inclusive você poderia falar um pouquinho também da tua pesquisa, mas fala um pouquinho das tuas motivações. As minhas motivações naquele momento, em plena pandemia, quando eu vi assim, eu me preocupo muito com essa educação do proletariado, do povo. Eu sou o povo, eu sou o proletariado, então se a gente não se preocupar com a gente, quem vai se preocupar? Só pegando o teu gancho, Valéria, o que acontece? Na época da pandemia eu era professor também, era professor substituto aqui, né? E era professor concursado em Russas, né? No município de Russas, e eu tinha 270 alunos do 6º e 9º ano, e eu dava aula pelo WhatsApp, porque eles não tinham internet, não tinha condição e tal. Aí você imaginou como é? Então eu mandava as tarefas, e aí roteiros e tal, e esse menino aí, a minha mãe apagou porque a memória é pequena, mandei aquele não sei quanto, não sei o que, de madrugada e tal, enfim, então assim... E isso turmas já maiorzinhas. Já maiorzinhas, imagina do 5º ano. Imagina o desafio de alfabetizar na pandemia, nesse esquema. E se você chegar na minha casa, eu tenho um quarto que eu chamo quarto de trabalho. Se você chegar lá, não foi preguiça, não foi desleixo. Eu tenho, porque é uma coisa que é pra gente lembrar de onde esteve e a gente sempre se impulsionar. Eu tenho lá um mini restinho que eu deixei de propósito, da decoração do que era a minha sala de aula do modo remoto. Aqui é a comodazinha, né, a escrivaninha, e aqui eu colocava o computador ou o celular, e aqui eles tinham minimamente um espaço, umas letrinhas, eu lembro que eu colei livrinhos pequenininhos, para ter pelo menos uma imagem. Ou então, quando às vezes precisava até alguma coisa para escrever, um quadrozinho. E a menina, né, no dia de faxina, né, que já fazem algumas, você não vai tirar, vai manchar a sua parede. Deixa aí. Vai chegar a hora que talvez literalmente eu precise tirar, mas assim, porque ali foi um momento muito forte na minha vida. Inclusive para me impulsionar, como você quer saber das minhas motivações. Isso é uma coisa de sempre, mas naquele momento foi muito forte. Eu poderia ter feito um projeto da pesquisa só para a gente observar melhor as lacunas, ou os desafios e as possibilidades da residência, que era um programa novo, era primeira edição, eu tinha o que dizer ali. Talvez até coubesse naquele momento um debate, mas eu estava muito indignada
não era só com a formação, que a minha pesquisa é formação de professor, mas era educação no todo. O estopim foi justamente praticamente o colapso da educação pública pela falta total do Fundeb. Porque se hoje eu estou aqui dizendo que a gente pode melhorar a cada dia que passa, vocês estão vendo aí o que foi aprovado agora numa dessas chamas, ali no Congresso? Um dinheiro que é para vir para financiar a educação pública está indo para pagar dívidas do agronegócio, algo desse tipo. Eu não vou explanar muito aqui porque eu não estou... Mas assim, é isso mesmo. É toda essa política que nos preocupa para poder vir a bancar direito fundamental. A educação é um direito. Então isso eu posso dizer que foi a minha maior motivação. E claro, a formação do professor. Porque a gente precisa de tudo de dentro do aparelho, a educação não existe só da escola, a educação escolar ela é um tipo de educação, mas a minha pesquisa ela envolve, né, toda a educação que exista. Você sai para uma igreja, você vai para uma aldeia do índio, você está trocando experiência, você está aprendendo. Mas eu estou falando, a minha pesquisa ela envolve muito essa formação de professor. E nós não podemos mais só saber o que é um substantivo, o que é um verbo, não. Eu tenho que passar por um processo de politização, de tomada de consciência. Então, eu acredito que uma formação político-pedagógica, ela é, assim, crucial para sempre e para os últimos tempos, principalmente. Isso é interessante porque você foi convidada como primeira convidada, tanto pela questão de ser uma pessoa que a gente conhece, a comunidade conhece e acha que, que tem uma relevância humana, né, epistêmica, professoral, enfim, né, e também porque você sempre que você está nos espaços, você sempre prima pela transformação, né, e aí quando a gente, eu com Sandra pensando esse podcast, aí, quem vai ser o primeiro? Não, vamos ver aí quando... Pronto, já sei quem é. Aí, Valéria. Concordo. Não teve nem por onde, né? E assim, essa transformação, é isso, a educação que transforma, isso, né? Eu acho que há um esvaziamento, né? Na atualidade, a gente percebe que, até na educação superior também, né? Você percebe muito essa perspectiva do estreitamento curricular, do esfarelamento, na realidade, né, é uma desintegração, né, do currículo, e na formação, e também na formação da educação básica, fundamental e médio, né, um ataque muito grande aí com esse monte de reformas, e a sua pesquisa no mestrado e no doutorado, né, é uma luz, né, eu conheço, né, muito mais a do mestrado, porque já colaborou comigo na disciplina, né, de educação brasileira várias vezes, e assim, é sempre muito bom quando você está trazendo para a gente essas perspectivas tão necessárias à formação, e que não separa. Eu acho que a gente tem que... É a praxis mesmo, né? Então, assim, é teoria, prática, teoria de novo, e prática de novo, e teoria de novo, e aí isso vai numa perspectiva de transformação. Não teoria pela teoria e nem a prática pela prática, né? Enfim, aí eu, pegando também aqui, né, eu queria que você falasse um pouco mais do seu objeto no doutorado, certo? Qual é a sua problemática, né? O seu tema de pesquisa, o que é que você está... Né, se é um desmembramento da sua pesquisa de mestrado, enfim, da sua dissertação, que você, né, trouxesse para a gente um pouco mais disso, os conceitos que você está usando, né? Ainda está indo naquela linha da crítica neoliberal, contra o neoliberalismo, enfim. Eu vou chegar aí, mas eu gostaria também de deixar uma coisa muito clara, que é a responsabilidade quando a gente consegue ocupar o espaço numa pós-graduação pública. Eu estou participando da aula, né, ali com o professor Hernandes, a turma 2026, e há pouco tempo eu coloquei, esse aqui era um espaço para mais professores, né, e professoras, mas a gente sabe como é a educação pública no Brasil, e no Brasil não, né, porque nós ainda estamos tendo, e a gente sabe da realidade internacional, e então assim, quando a gente chega no mestrado, a gente vai aprender muito pouco como pesquisar, porque e melhorar, né, o senso crítico, a docência, a ensino, a pesquisa e a extensão. A cadeira do doutorado, ela me preocupa realmente em já agir mais como uma pesquisadora, já mais nativa, e que mais ainda, que isso aqui é um espaço, o estudo do doutorado ele vai durar em média 3 a 4 anos.
E a minha docência literal, né, vamos dizer assim, na escola, vou voltar para o meu cotidiano. E aí eu lembro de uma frase que sempre toda vez que eu ia estudar, eu dizia, mas o que eu vou fazer? Eu dizia assim, que o importante não é o que eu sei, não é eu falar só falar sobre o inédito viável de Paulo Freire, vamos dizer assim, do homem emancipado, né, vamos dizer assim, a promoção do homem que o Saviano coloca, mas é o que eu vou fazer com esse saber. Que aí hoje, quando a gente vai para os relatórios, né, da CAPES e tal, a gente fala do impacto, né? O impacto da pós-graduação no território, na região. Então, eu sou uma das pessoas que está constituindo esse programa. Por sinal, com muita honra na primeira turma. Então, eu me preocupo, e eu coloco aqui não como a salvadora, eu estou colocando como coletivo em que nós estamos nos constituindo, como professores, né? Então, o que eu vou poder levar? A primeira coisa, assim, que eu espero que eu continue é a olhar, como eu estou olhando aqui para este aluno forte, que é o Rosenildo, que eu sempre olho para ele e para qualquer um outro aluno com o olho de quem acredita. De que ele pode. Não é no olho ingênuo, meu filho. Não, é como pode mostrando possíveis caminhos que não são fáceis, que você está trilhando, você trilhou. Mas assim, vamos tentar e olhar como quem acredita, que aí sim já é um passo. A pesquisa que eu estou enveredando agora no doutorado, ela continua dentro do perfil da formação de professores. Eu estou encaminhando também a formação política, só que aí eu já estou pensando um pouco na questão da organização. Como nós estamos nos organizando? Né? Essa organização que eu quero observar se nós estamos e a como estamos. Ela vai pegar categorias aí que a gente entende como muito importante, trabalho docente, a consciência, né, a proletarização docente, o associativismo. Então, assim, de Maria da Glória Gum a Paulo Freire, Laval. Laval, aí você vai lá no Marx, você está entendendo? Você vai buscar uma lucidez para fazer a gente pensar, inclusive, a nossa prática. Porque de tudo que pode chegar numa escola, de um prédio reformulado, com ar-condicionado, com uma alimentação saudável para as crianças, livros com um currículo mais amplo, potente, que empodere o homem, como já dizem os autores, mas que o professor precisa saber o que está fazendo. Inclusive o que ocorre nas entrelinhas. Para que a sua reflexão seja atuante. Saviano diz isso num texto, que você só pode atuar numa situação, por mais que você queira, pelo menos minimamente, para conseguir o que você deseja, né? Ou seja, o seu objetivo, se você conhecer a situação. Se você conhecer a situação, você tem que ter a tomada de consciência. Então, é isso que a gente está buscando, que nós, professores, tomemos pé do quadro em que nós estamos, inclusive da quadra histórica em que nós estamos, e que caminho nós podemos percorrer. E nisso aí a gente realmente vai buscar, né, nessas trocas de experiência com os professores. Meu orientador é o professor Hernando Mendes, com quem a gente já fez uma partilha muito boa, né, no mestrado, e assim, eu acredito que a gente possa fazer um trabalho que possa repercutir na rede municipal, não só de Limoeiro, mas de todos, né? Já que a gente está falando do teu projeto, Valéria, assim, qual a principal lacuna, o que o estudo ele pretende resolver para a sociedade? O que você poderia nos adiantar? É uma pesquisa que está em andamento, mas aquele foco é na formação do professor, no trabalho docente? Não, a gente quer observar, vamos dizer assim, o pano de fundo do meu trabalho é a formação do professor. Certo. Tipo assim. Então, o que forma o professor? A organização forma o professor? Que tipo de organização? Então, o foco estaria... Porque, assim, estudar a formação de professor você encontra em todo canto. Muitos autores renomados, autores mais críticos, outros autores muito neoliberais. Muitos neoliberais, pronto. O que a minha pesquisa traz de um pouco mais novo, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem que ser humilde, mas que inclusive... Tem ineditismo aí que não presta. Não, mas eu lembro que eu fui para um simpósio em 2024, um simpósio de grupos de pesquisa sobre formação docente, que é uma atividade da Amped, né? Foi aqui em Fortaleza, na UES, e quando terminou o simpósio, eles fazem assim um relatório do que foi visto, do que tinha, do que não tinha, inclusive de pesquisas. E eu lembro que lá foi anunciado, não estou dizendo, gente, que não tem, pelo amor de Deus, não, dizendo que
principalmente pela quadra histórica vivida, de princípios democráticos, assim, minimamente ameaçados, para não falar. Isso. O princípio da política e do pedagógico, ela precisa ser mais investigada. Ela tem ainda lacunas, ela deixa espaços. A palavra dita, até o professor Hernando foi quem me... Olha, Valéria, escuta, que o número de pesquisas de formação política ainda estava, vamos dizer assim, dentro daquele simpósio se apresentou de forma pequena, mínima. Então, assim, eu lembro que eu já sonhando como seria o projeto do doutorado. O professor Hernando, tá vendo aí o fio da meada? Ou seja, o que segue, eu estou aqui na formação política. O que vem era a formação político-pedagógica. O que mais forma a organização, você está entendendo? Assim, e aí que tipo de organização? Associativista? E aí a gente vai enveredar para poder tentar descobrir. E assim, é um projeto novo, vamos dizer assim, ainda vai ser muito dialogado, inclusive, com o meu orientador. E assim, o que eu gostaria é que meus colegas, principalmente minhas colegas de trabalho, lessem e encontrassem algumas luzes, né? Muito bom, maravilha. E assim, é uma constatação que eu também percebo, sabe, assim, nos eventos de formação de professores, essa ausência, né, a gente vê muita temática neoliberal, neotecnicista, com a carinha arrumadinha e tal, e todo mundo achando que tá muito bem, mas sem uma reflexão mais aprofundada das relações, né, políticas, econômicas, históricas, né, que são tão caras à nossa profissão, a profissão docente, né. E aí, juntando aí, acredito que você até um pouco já respondeu, mas eu vou retomar um pouco, né. Em relação à sua visão, né, hoje, assim, como uma pesquisadora já aí premium, né, tá eu digo isso eu digo isso porque Valéria já adoro as leituras dela, né, inclusive indico para os meus orientandos, né, e orientandas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, porque ela tem uma facilidade de escrever, uma inteligibilidade muito grande com os conceitos críticos, e faz essa ponte com a realidade, né? Com a praxis mesmo. Então, assim, levando isso em consideração, qual é o desafio enfrentado hoje, na sua perspectiva, no ensino superior e na educação básica? O que você considera, né? Quais são os maiores desafios hoje enfrentados? Né? Pronto. Primeiramente, você falou só um pouquinho da escrita. É importante a gente dizer aqui que é uma das coisas que eu acho que priva muito o aluno a tentar até o vestibular, é se achar que consegue escrever, entendeu? E eu não vou dizer aqui que é fácil, ainda mais uma escrita científica, mas ela é possível. Que é uma das dificuldades, justamente quando o professor retorna, que está distante da pós, né, é o escrever. E eu chego já aqui, mas por que eu gosto de dizer isso? Eu cheguei aqui, eu peguei a disciplina, era uma disciplina onde tínhamos categorias caras, como diz o meu amigo Rochester. A gente viu da reificação, alienação, Lukács, Marx, era a primeira disciplina do mestrado. Pesada, né? De sua leitura densa, complexa. Mas a gente se dedicou tanto para poder dar de conta, que foi um dos primeiros escritos, para virar depois, talvez, um artigo, alguma coisa. E ela está lá escrita na minha dissertação. E, engraçado, uma amiga chegou para mim, depois da disciplina, né, que eu fui colaborar uma disciplina com ele, eu levei esse tema, olha a coragem, eu levei o tema da minha pesquisa, o que era mais difícil da disciplina, eu disse, não, eu vou trabalhar com isso aqui, eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas foi. Aí uma colega minha depois escreveu para mim, Valéria, aí veio a disciplina mesmo depois, né, que aí ela viu que ela envolve trabalho e tudo, ela disse, mas Valéria, graças a Deus que eu li aquele seu texto. E eu não estou dizendo isso aqui para me vangloriar, não. Eu estou dizendo isso aqui que é para a gente perceber que a academia é um espaço que com esforço a gente vai conseguindo. E outra coisa, quando você vai escrever, você tem que entender que aquela escrita é para ajudar alguém. Eu nem tinha, né, claro, a capacidade de escrever reificação como Lukács, entendeu? E eu busquei mesmo escrever, foi para a Valéria, para a Maria, para a Tereza, para a Cristina, que ela compreendesse. Então, quer dizer, ela subiu um patentezinho comigo, aí sim ela disse que conseguiu fazer a leitura, né, nos grandes autores, nos clássicos. Então, eu estou fazendo esse recorte porque isso é muito para a gente. E agora dizer que é fácil também não é. Quanto aos desafios. Só ainda voltando, contribuindo, é interessante, e eu sempre chamo, assim, algumas pessoas pesquisam, né?
Professor Cirneto também, professora Diana, enfim, professora Valéria sempre está comigo. E aí eu chamo muito para esses momentos, porque são temas, além dos temas, conceitos que são, às vezes, muito difíceis de você compreender de primeira. Então, são conceitos, né, que a gente vai se familiarizando. E, principalmente, a gente que é da classe trabalhadora, que está muito tempo fora da sala de aula, e aí quando vem uma enxurrada de conceito, enfim, né? E aí isso é muito legal, sabe, Valéria? Agradeço mesmo, né, a sua colaboração, e eu também sempre penso muito nisso. Eu sempre digo para os meus orientandos, eu digo, olha, a gente tem que escrever para as pessoas lerem. Ninguém vai fazer no senso comum, mas a gente vai escrever numa perspectiva de que o outro tem que se apropriar daquilo. Se eu escrever só para mim, não existiu, né, interlocução, e tem que haver interlocução. Né? E você vai conseguir dar esse passo de fazer uma escrita um pouco mais clara, quando você realmente aprender aquele conceito. Quando você se perceber, por exemplo, que se a gente se deixar, a gente se torna um sujeito mesmo reificado, alienado, somente uma partezinha daquela máquina de que está todo dia multiplicando um fazer, vamos dizer assim, histórico do capital. Então, quando você, estou falando aqui de um conceito, mas quando você já consegue aprender, visualizar socialmente, ver ali acontecendo, aí você já tem mais facilidade. Não vou nem dizer facilidade, facilidade é uma palavra pesada para a academia. Mas você já consegue escrever, vamos dizer assim, com uma forma de pensar, acho que dessa forma vai ter uma compreensão. Nas leituras, a partir daquele, né, pega um texto como o seu, que é maravilhoso, aí vai pegar um texto mais denso, o seu é uma ponte. Não estou dizendo que o seu não é denso, o seu é denso, o seu tem uma densidade, uma carga teórica muito, muito boa mas mesmo. Mas não é o clássico. Mas não é aquele clássico que é mais, digamos assim, epistemologicamente é mais fechado, você vai falar de outras referências, tá entendendo? Então, ou seja, contribui para a compreensão do clássico. Eu não poderia já chegar o mestrado, viu? Não é nem o doutorado. São coisas diferentes. Mas é uma escrita desencastelada, é uma escrita que não é academicista, mas acadêmica, isso é que não é senso comum, é escrita teórica, epistemológica, mas que se faz entender. Você viu que ela falou reificação, aí logo ela vai dizendo, né, o que processo. Exatamente. E tem um aspecto bem interessante também, Rochester, de que são autores que conhecem a nossa realidade, né? A Valéria, o professor Hernandes, a Sandra, o Rochester, o Cirneto, ou seja, Diana. E tantos outros que passam aqui pelo mestrado, pelo doutorado. O que eu quero dizer com isso? A valorização dos pesquisadores do Vale do Jaguaribe. Pérolas, você chama as pérolas. Isso é fundamental nós destacarmos. O Vale do Jaguaribe tem pesquisadores de alta qualidade. Não é só o pessoal do Sul, do Norte, do Centro-Oeste que faz pesquisa de qualidade. O Vale do Jaguaribe, o Limoeiro, Russas, Morada Nova. E é importante destacar isso. Atuante porque é o ensino, a pesquisa e a extensão. Aqui na FAFIGAN nós temos um celeiro de extensão prática. Veja aqui, é o PET, com essas atividades que vocês vão fazendo, envolvendo. É o LECAMPO, o PPG, quando a gente já está lá na Chapada. E aí eu quero, inclusive, aqui ressaltar o nome das professoras Diana Nara, maravilhosa. Professora Isabel Sabino, que também são da casa, são do PPG. Por que eu estou citando elas duas, né? Porque aqui é uma constelação, mas é porque elas validaram a minha pesquisa, elas fizeram parte da minha banca, e eu sei que elas têm uma leitura rigorosa, uma leitura de colaborar, né, com quem ainda puder ser melhorado, de engrandecer. Justamente, então assim, eu coloco isso com muita honra, agradeço de pronto, novamente, a Diana que fez a leitura na íntegra, a professora Isabel Sabino veio de Fortaleza para cá, um dia de sol e depois de chuva, e quanto aos desafios da educação básica e aqui do ensino superior, né? Vamos dizer assim. Eu vou começar do ensino superior, porque nós estamos nesse momento, depois vou lá na educação básica. A universidade, eu vou falar em cima de um pouquinho do Saviani. Saviani, ele pensando, né, sobre a mudança do currículo lá da PUC, e ele faz algumas reflexões, eu fiz essa leitura. Enquanto as universidades, não estou dizendo que ainda não fazem tanto, né, mas compreender que nós temos que ter como objetivo colaborar muito fortemente com a transformação da sociedade, entendeu? Assim, e que o professor, cabe a ele, a universidade, eu estou falando aqui vamos dizer assim, da licenciatura, eu não estou falando de um curso de medicina, não, mas que cada curso exerce isso aí.
Brandão já diz, missão da educação, melhorar o sujeito de forma que ele consiga melhorar onde ele está, o seu território. Ocorre uma transformação, como muito fala o professor Rochester. Então, a universidade que vai estar em um dos ramos da educação, que é a educação formal, diga-se assim, muito embora a extensão possa se multiplicar, né, na educação não formal, em outras atividades, mas ela tem que ter como centro essa formação de um professor que ele tenha essa leitura crítica do mundo, que ele conheça a realidade em que ele está inserido. E que ele tenha como fundamento o conhecimento, ele tem que ter uma leitura. E aí é o que eu ressalvo. Lá na minha pesquisa, ele vai falar também da profissionalidade, da profissionalização, do profissionalismo. Ou seja, não é só aquela coisa da crítica, não. Se eu tenho que entender, se eu estou estudando formação de professor, qual é o papel social do professor? Porque uma coisa é o Estado. Não. Sim, mas você, enquanto professor, pronto, professor, você tem que ter noção da realidade que você está inserido. Você tem que ter conhecimento científico agregado para colaborar. Você tem que ter instrumentalização. Já pensou quantos instrumentos não foram usados aqui para essa aula, para essa atividade educativa? Exatamente. Então, a universidade ela tem que estar nessa base com o tripé forte da educação, do ensino, da pesquisa e da extensão. Por quê? Porque quando eu pesquiso, eu abro muito o caminho. E a extensão, eu atravesso a rua. Eu vou lá e vou buscar. E aí, quando eu digo eu vou lá e vou buscar, é o jovenzinho para entrar na graduação. É a professora com 20 e tantos anos, como eu estava, já de docência. Aí liga o colega e diz, vamos lá, cadê o projeto? Cuida do teu projeto. Ou então, uma pessoa como Diana Mulher, você incentivar e buscar. E em questão de... Doutorado eu incentivei também, viu? Não, a mamãe conheceu o Rochester, ela diz, Valéria, eu preciso conhecer ele há 30 anos, mamãe, essa é a impressão. Porque ele se irmana. Pessoas como o Rochester, eu vou dizer aqui, não é só porque ele convidou, não, é porque ele literalmente pega na mão e vai com você. Eu acho que os alunos aqui têm esse sentimento, né? Assim, porque eu sou uma aluna dele, o professor Rochester é meu professor, eu digo com muita honra, e ele faz esse caminho para mim. Quando ele minha colega. Quando ele chamou para colaborar na disciplina lá do mestrado, gente, aquilo ali é para colaborar comigo. Olha, você pode, olha a sua condição, mostra a tua pesquisa. Tinha tantas Valéria para ele fazer. Então é isso que ele faz. É uma das coisas que eu mais admiro, mas a gente conhece um pouco a história um do outro, a gente sabe por que ele faz isso. Né? O Rochester ele é fantástico, não é de hoje não, já tem história, né? Tem história. Quando ele se aposenta, né, entrega o cargo lá em Russas, muitos alunos ficaram chorando, porque... E eu também, com saudade deles. E aí, Valéria, se eu puder fazer só mais essa pergunta, revisitando assim a tua trajetória, né? Aquela menina da Igarana, e que hoje é uma professora doutoranda, né? Que está formando novas gerações de educadores, de trabalhadores da educação. Eu gosto muito de utilizar essa expressão, trabalhadores da educação, né? Univos. Muito. Qual legado assim que você espera deixar para a educação pública, olhando assim a trajetória de onde você veio, de onde você está, e pensando um pouquinho sobre Freire? Freire é uma pessoa que te influencia muito, você fala com tanto carinho. Então, qual seria, assim... Mas isso é só uma frase, para terminar. Só para terminar, sinteticamente. Literalmente, esperançar, você agir, acreditar. Não é só esperar, não. Esperançar, literalmente. Ação. Ação mediada, pensada, né, consciente. Então, você vai ser uma ação intencional que lhe faça compreender que o seu papel, ele pode até não fazer o que você já sonha, que era mudar tudo, né? Os desafios que nos chegam na universidade pública, na educação básica. Mas a transformação... Mas a transformação ela vai acontecendo aos poucos. Então, assim, é o esperançar, a busca da promoção do homem, assim, o homem como emancipado, no sentido de compreender, de ver as coisas, do ver o homem não apenas como um trabalhador, que é isso que me processa muito no projeto da educação do Brasil hoje. A educação não é só para formar o trabalhador, é também
Mas a educação em si, que aí eu vou lá no Brandão e lá no Freire, educação, forma o homem no todo. E em um desses todos, em uma parte dela, sim, eu vou formar o bom professor, a boa professora, o engenheiro, e aí vai. Mas assim, que se pense na formação humana, é uma coisa que eu bato muito também, muito na minha pesquisa, é a formação humana. Então, que se eu tiver que deixar de legado, eu acreditar sempre. A escola é um aparelho que eu vivo intensamente aquilo ali, sempre vou lutar por ela e com ela, porque ela pode sempre melhorar, entender que ali é uma das possibilidades de educação para que eu possa contribuir com essa promoção deste homem e desta mulher, deste ser, da humanidade. E assim a gente vai caminhando, entrelaçados, em conjunto, em comunhão, e aí esperançar para a gente conseguir ver o inédito viável, fechando com Paulo Freire. Maravilha. Meu Deus, que fôlego, né? E aí, assim, eu sempre tenho uma frase que eu sempre falo, né? Que eu acho que faz essa ponte, né? Que faz essa dialogia, né? Entre a educação superior e a educação básica, né? A educação superior no sentido de ter a graduação e ter a pós-graduação também, mestrado, enfim, academia, é que nós, professores, educadores e educadoras, a gente tem que compreender que nós somos profissionais, né? Nós não somos dadores de aula ou aplicadores de script elaborado por outros, nós somos profissionais, somos intelectuais, e se não somos, nós não estamos exercendo a docência, né? Veja que quando você pegou lá a residência pedagógica, foi a residência pedagógica. Foi a residência. Foi, virou uma chave. Virou a chave, né? Tinha até uma reflexão nossa que era virada de chave, mas você até já falou. E assim, então, eu digo sempre, a partir de alguns grandes pensadores e professores e da minha própria vivência, né? Eu digo sempre, né, que nós somos professores, profissionais, intelectuais, pesquisadores da nossa prática e da praxis situada em contextos. Ou seja, nós não vamos resolver os problemas da escola pela escola, né? Mas, como diz Paulo Freire, né? Sem a educação, a transformação não ocorre. Não seremos os salvadores da pátria também, não somos heróis, não somos as tias, nem os tios. Né? Nós somos seres humanos desenvolvendo um trabalho extremamente importante. E que dentro dessa quadra histórica estamos dando a nossa colaboração. Que seja, eu amei vocês trazerem a meninazinha lá da Engarana, porque a gente tem que saber de onde vem, porque aí parece que é que renasce a força para você lutar, né? A Engarana é Limoeiro do Norte, viu? Limoeiro, gente. Limoeiro do Norte, Ceará, Brasil. Fica de Limoeiro, Morada Nova, é a terra ali da minha família, da minha família paterna. Então, assim, a gente tem que compreender que esse povo que é da Engarana, que é aqui do Bonome, que é da Cidade Alta, que é do centro, essa juventude, essas crianças vão estar dentro de ambientes educativos, né, que já que não se compreende só a escola, mas para sempre melhorando e buscando na sua caminhada. Quando uma pessoa se emancipa conscientemente, com seus conhecimentos, ela não vai só. Ela leva um conjunto, ela vai se multiplicando. Então aqui a gente leva essa jornada que é em conjunto com o PPGEM, com as escolas, com os professores e com o povo em si. Exatamente. E aí é só agradecer, né, a participação da Valéria, agradecer também, aproveitar o momento, agradecer a acolhida que a Valéria, que a Ana Vitória também proporcionou, a nossa turma de 2026 do mestrado. Foi assim, caloroso, acho que a palavra é essa, né? E a gente chega com muitos, meu Deus, como é que vai ser? E ser recepcionado daquela forma é acolhedora, é humanizada. A gente se sentiu humano naquele instante. E agradecer as reflexões que você nos trouxe, e esse despertar, enfim, só agradecer. A gente aqui agradece essa grande oportunidade. Oxeste, mais uma vez a vocês aí. Obrigado. Lembrar do nome da gente, em meio de tantas pérolas que nós temos, realmente me deixou muito honrosa, assim, no sentido de vir fazer valer a pena. Eu espero que contribua com o trabalho, e não só por hoje, não só para vir apresentar, mas por qualquer outra atividade que você sempre está empenhado, a gente segue junto, viu? Está sempre às ordens, e nós também, viu? Então, agradecer aqui o nosso primeiro, né? nosso primeiro de muitos, né? Abraço grande e obrigado. Obrigado também.